Iniciando o segundo bloco com a entrevista com a vice-governadora do estado do Ceará, a professora Isolda Sela, que sobre esse programa, o sucesso do programa da educação do estado do Ceará. A professora Isolda está nos contando como começou todo esse processo e já na primeira gestão do então prefeito à época, Cid Gomes, que fez uma reestruturação tanto do ponto de vista físico como melhoria nas condições de ensino de professores, de salário, no primeiro governo de 1997 a 2000. Então a gente chega em 2001, segundo o Cid, é reeleito, e aí o Ivo Gomes assume a Secretaria da Educação, é isso? E a senhora passa a ser adjunto do Ivo Gomes. E aí, nesse momento histórico, como é que começam as coisas? Nesse momento, nós já começamos com umas informações muito importantes e muito graves do que se passava nas escolas, sobre as escolas, vamos dizer assim, vistas por dentro. Já é outra Na visão. gestão anterior ainda, o município tinha participado de um programa em parceria com o Instituto Ayrton Senna, à época eles ofereciam um produto de aceleração de aprendizagem. O Instituto já estava presente no primeiro governo do Cid? Quem? O Instituto Ayrton Senna já estava presente? Estava, com esse programa de aceleração de aprendizagem, que era assim. Como a distorção idade-série era muito elevada, a taxa de distorção idade-série, os meninos que fazendo a série com 2 ou mais anos de idade do que deveriam ter para aquela série. Muito interessante. Né? E a questão da distorção é um elemento essencial, negativo, né? E que interfere muito negativamente na aprendizagem. Então, o Instituto tinha esse programa, que era o Acelera Brasil. E o município foi parceiro e procurou cumprir. Eles ofereceram? Eles ofereceram, Cid, convidaram o Cid, topou o Cid topou, né? O Cid buscou mesmo. Já estava vendo lá na frente, né? Mas os resultados ao final, medidos ao final, não foram bons, porque na verdade, e ainda no final da gestão, a Secretaria fez final da primeira gestão? No final ainda da primeira gestão, a Secretaria fez, já com o professor Edgar Linhares, uma avaliação grande educador das crianças que estavam terminando a segunda série, a época que hoje é o terceiro ano do ensino fundamental, para saber se eles sabiam ler. Né? Coisa básica, né? Básica. E o resultado mostrou o analfabetismo das crianças dentro da escola, depois de 2, 3 ou até mais anos de frequência à escola. Então, nós realmente começamos com esse diagnóstico já muito importante feito. Então, isso em 2001, mais ou menos? Em 2001 nós já tínhamos essa informação e vimos assim, que a escola estava, além de outros tantos problemas e deficiências de diversas ordens, a escola estava produzindo analfabetismo. Né? Então, isso foi assim... Chocante, não foi? Meio que... é interessante porque isso parece assim... o óbvio. E qual foi a reação do Cid à época? O Cid ficou muito chocado com aquilo. Porque assim, a expectativa dele, eu acho que era alguma coisa achar que estava fazendo certo. Tanto e fazendo muitos esforços e tal, e que houvesse necessariamente uma repercussão nas aprendizagens. Então, deixa eu só tentar organizar aqui a ideia, quer dizer, mesmo melhorando a estrutura física da escola, mesmo melhorando formação de professor, mesmo melhorando salário ainda por dentro, se identificou ainda carências gigantescas relacionadas a outras coisas, né? Exatamente. Ao método pedagógico e a outra. E aí essa história é bacana, quer dizer que em 2001, dado o diagnóstico do primeiro governo, assim, das informações coletadas, através do Instituto Ayrton Senna,
vocês estão de mão desse diagnóstico. E do professor Edgar Linhares. Edgar Linhares, depois, saudosa memória. Com relação à alfabetização. Que foi uma pessoa extremamente importante em tudo isso. Foi muito importante, muito importante. Seguiu conosco, né? Durante. E aí, quando a senhora tempo. teve esses dados com o Cid, o Ivo, e aí? Aí, o que é que nós fizemos? Assim, eu acho que foi muito importante, naquele primeiro momento, estabelecer prioridades. Porque, como eu digo, se nós fôssemos olhar para tentar correr atrás de todo o prejuízo, ia ser meio inglório. Então, nós definimos prioridade de forma muito simples, muito objetivo. Uma folhinha de papel ali, nós definimos o que seriam as metas básicas iniciais do nosso compromisso, da nossa gestão. Meta 1, alfabetizar todas as crianças de 6 e 7 anos. Fechar a torneira, né? Fechar a torneira do analfabetismo. Meta 2, alfabetizar os alunos que já estavam ao longo do ensino fundamental sem saber ler. Nossa, já tinham passado de série, você tinha que de alguma forma recuperar. Já, 3ª, 4ª, 5ª. Correr atrás do prejuízo. Ou analfabeto completamente, ou analfabetismo funcional, graus muito ainda significativos de analfabetismo funcional. Ou seja, decodificava ali alguma coisa, mas não fazia muita... não tinha... nenhum nível de compreensão que pudesse então, dar a eles alguma ferramenta. Metas, você falou duas prioridades. Essa meta 1, meta 2, as outras 3 eram, uma delas era a progressiva correção da distorção idade-série, que teria que ser feita ao longo do processo. A outra, abandono. Isso. Zerar o abandono das crianças. E a 5ª era mais uma meta, assim, que eu digo assim, mais de processo, que era a construção da autonomia das escolas. Entendi. Porque como é que era? Sempre se fala que o diretor da escola tinha alguma indicação, mas não era. Como é que era isso? Pois é. Assim, a nossa primeira medida de gestão foi fazer um processo de seleção para diretores. Exatamente para que as pessoas pudessem A comunidade local da escola, ela escolheria? Não. O processo era um processo seletivo, não é assim, vamos Havia dizer, vagas? Por mérito, pelo desempenho da pessoa naquele processo, um processo que nós construímos. Não era só uma prova, né? Na verdade foi um processo bem legal que a gente usou. Para aquela época não era trivial, não era, governador? Esse tipo de coisa não era trivial. Não era, porque o diretor normalmente funcionava assim como uma indicação de confiança, né, da gestão, mas a gente... É legítima também, né? Mas por confiança você indica a pessoa, mas talvez a pessoa não tivesse habilidade. Eu acho que tem um problema até para o próprio gestor, sabe? Porque, sendo uma indicação, tem muitos pedidos. Entendi. Tem muita gente que quer ser ouvida naquela indicação, porque é dali daquele lugar, porque ele tem uma influência, atrapalha completamente. Tem coisas que precisam ser isentas de interferências assim, porque não funciona. Não funcionava. As pessoas têm que... Nós, desde o começo, nós vimos que os diretores das escolas seriam pessoas, atores estratégicos para a mudança. Entendi. Porque a escola precisava ganhar sua identidade, sua autoestima, seu nível possível de autonomia, considerando as regras, claro, da administração pública, que tem coisa que a gente não tem, né, total governança, porque tem que seguir as regras, mas dentro daquilo que era possível, a autonomia da escola, e a pessoa que estava ali no lugar de diretora, ela tinha que saber que ela estava ali por seu mérito inicial, ela estava ali para cumprir um contrato, né, nosso com a população, de oferecer
uma educação de qualidade para as crianças e que ela ficaria ali com todo o nosso apoio e, né, então vocês com oportunidade de aprendizagem, mas ela ficaria ali até o momento em que ela mostrava resultado. Que ela mostrasse então, resultado ou mostrasse empenho para isso. Houve uma descentralização, vamos dizer assim, da gestão educacional com foco em resultados. Gestão por resultados já entrou aí na... Sim, com certeza. No cardápio de vocês. Com certeza. Nós começamos com a avaliação, era um dos pilares, né? E é um dos pilares assim, para a constituição desse processo de gestão. Tá certo. Eu não digo nem descentralização, eu digo assim, o que nós fizemos foi assim, fazer com que a secretaria assumisse o seu papel com sua competência e com suas atribuições devidas e a escola o seu. Porque normalmente há uma indesejável mistura e confusão nesses papéis. Tanto a secretaria tutela a escola e fica às vezes querendo fazer coisas que não seria da sua competência direta, como, por outro lado, às vezes a escola fica também transferindo responsabilidades para a secretaria e só quer o bônus, não quer o ônus, né, das decisões. Então, demarcar bem direitinho esses espaços, esses papéis, eu considero como algo imprescindível. Eu vou dar mais um pequeno intervalo para a gente iniciar o terceiro bloco. Talvez aqui a gente vá... A conversa está muito boa, tem muita riqueza de informações que a gente precisa documentar. Mas eu queria deixar, vice-governadora, uma pergunta já no início, no terceiro bloco. Como é que a população local, ou mesmo as pessoas mais ligadas às escolas, como é que ela absorve essas mudanças? Né? Como é que se elas passaram, os professores passaram, vamos dizer assim, ter alguma restrição ou reação a essas mudanças e se houve um processo de convencimento ou não. Quer dizer, eu acho que tem aí uma mudança de cultura e toda mudança de cultura gera reações. Mas fica essa colocação já para ser respondido no próximo bloco. Já nós voltamos.